Uma das perguntas que os artistas mais recebem e que até já virou piada entre a comunidade é: quais os brushes que você usa? É meio chatinho isso acontecer o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu fico meio lisonjeada quando eu vejo que as pessoas gostam disso da minha arte o suficiente para quererem adotar isso nas produções delas. Então eu decidi deixar um vídeo já pronto mostrando quais são os meus brushes favoritos do Clip Studio Paint e como eu aplico eles dentro dos meus trabalhos. Eu nem me apresentei, né? Oi, eu sou a Gabi Tosati, eu sou ilustradora, então fiquem à vontade para conhecer meu trabalho clicando nos links que tem aí na descrição, tá bom? Para quem é bem iniciante e não sabe, brushes, o inglês para pincéis, são ferramentas personalizáveis de arte dentro de algum software. No caso, a gente vai estar focando nos que tem dentro do Clip Studio Paint, que inclusive está patrocinando esse vídeo. Eu tô super feliz com essa oportunidade porque eu já uso o Clip Studio há anos. É o meu aplicativo principal para trabalho e artes autorais. E inclusive eu venho falando do aplicativo aqui no meu canal já faz muito tempo, justamente porque eu uso ele a uma cota, né? Então, poder fazer algo numa parceria com eles é maravilhoso. Mas enfim, voltando a falar de brushes. Essas ferramentas de arte digital permitem que a gente crie texturas, traços e efeitos dentro das nossas produções, variando com a pressão da caneta e sendo essenciais para dar toques característicos e autênticos ao desenhar, pintar, ilustrar. E isso que é incrível na arte digital, as possibilidades que a gente tem de testar uma enorme possibilidade de combinações de texturas. Por exemplo, existem brushes que imitam carvão, giz, lápis, tinta seca e até aquarela para dar um acabamento mais tradicional. Para além disso, também tem pincéis que iluminam ou acrescentam detalhes e até alguns que já vêm com um desenho pronto para ajudar a otimizar o seu trabalho, como os que têm desenhos de folhas, estrelas, grama, detalhes de roupa como rendas, né, etc. Normalmente, quando você baixa um aplicativo, já vem vários brushes pré-instalados. Mas também é possível baixar e comprar novos para atender nossas necessidades ou dar personalidade para as nossas criações digitais. No Clip Studio Paint, por exemplo, é muito fácil encontrar brushes novos e realizar o processo de download. Eu vou mostrar para vocês como se faz. Você abre aqui a home do Clip Studio e dentro da aba de serviços, o meu tá escrito services porque ele tá em inglês, mas você pode clicar aqui e ir na opção Pen and Brushes, que já vão aparecer várias opções de brushes criados pela comunidade para você baixar. Você pode explorar com filtros, tipo os mais populares, os mais recentes, por data de publicação, por categorias, ou se você quiser, você pode jogar alguma palavra-chave na barra de pesquisa e os resultados filtrados vão aparecer. Então, por exemplo, eu quero um brush que simule pinceladas de aquarela. Normalmente eu jogo a palavra em inglês porque isso facilita a busca. Então eu vou pesquisar aqui por watercolor. E aí é isso, vão aparecer várias opções de brushes de aquarela. Você pode clicar em cima do que você preferir ali pela miniatura e ver informações que vem no pacote, como ele se porta, outros detalhes úteis, né, enfim. Lembrando que na galeria de brushes do Clip Studio tem muitos brushes gratuitos disponíveis. Normalmente você consegue ver isso ali naquela marcação escrito free em verde, tá vendo? Mas tem artistas que realmente trabalham criando brushes, é parte da profissão deles, então dependendo de quem subiu o material específico, pode ser que você tenha que pagar por ele. O pagamento dentro do aplicativo é feito por meio de clips ou golds. Os clips podem ser adquiridos por meio de ações como o upload de materiais, eventos de login e são usados para comprar conteúdos marcados com CP na galeria, também para dar presentes e estender o tempo de uso do Clip Studio Paint para iPhone ou Galaxy. Eu mesma acabo usando muito clips para conseguir comprar brushes. E além do clipe, você também pode usar o Gold para comprar materiais, que é uma forma de pagamento separada, comprada diretamente com dinheiro real. Pode ser adquirido com cartão de crédito e é usado para comprar materiais marcados com G no Clip Studio Assets. Agora eu vou mostrar como você baixa um brush e acrescenta ele no seu Clip Studio Paint. Você vai estar no brush que você quer baixar, né? Clicar ali em Download e aguardar até que ele seja acrescentado na sua biblioteca. Quando terminar, você tem essa aba aqui dentro do aplicativo chamada Material Download. Você clica nela e vão aparecer aqui todos os brushes que você baixou. Aí é só você arrastar o brush e posicionar ele dentro de onde você quer no layout do seu aplicativo, que inclusive é totalmente personalizável. Você pode organizar como você preferir.
Normalmente eu deixo todas as minhas canetas em cima, depois os lápis, as texturas, os efeitos. É facinho de organizar, é só segurar a aba que você quiser e arrastar ela na barra do lado ou fundir com alguma outra guia. E agora que você já tem os seus brushes baixados, eu vou mostrar quais são os meus favoritos. Então eu vou deixar essa tela aqui por alguns segundos para vocês printarem ou salvarem, né? Para depois baixar esses brushes que eu tenho na minha lista, os que vocês mais gostaram. Então, eu inclusive decidi separar eles por tópicos, né? Tem os brushes de line que eu uso, os brushes de pintura, os de texturas e os de efeitos. Os brushes que eu uso para line normalmente são os que contém, né, uma textura um pouco falha, assim. Até o Real de Pen é o que eu mais uso mesmo, porque ele é um brush mais rígido, então é mais fácil de controlar, só que ele também tem essa parte de fora um pouco mais fofinha, entre aspas, tipo, ele dá a sensação de ser meio felpudinho, né? Uma textura meio granulada, assim. Quando vocês olham para as minhas ilustrações, normalmente vocês vão ver que as margens, né, do meu traço normalmente são mais granuladinhos, assim, tudo graças a esse brush. Ele é, tipo assim, o meu principal de todos. É o que eu mais uso, eu uso pra fazer esboço, eu uso pra fazer as blocagens. Então, esse brush é o meu favorito de todos. E, inclusive, ele já vem pré-instalado no Clip Studio Paint, né? Então, eu nem precisei baixar ele já vem com o Clip Studio. O máximo que precisa acontecer é mudar as configurações, né, dos meus brushes. Às vezes eu mexo numa coisinha ou outra ali na configuração. Inclusive, isso é outra coisa que vocês podem fazer também. Vocês podem baixar os brushes, né, e vai aparecer aqui a opção de detalhes e configurações desse brush em específico. Então, aqui vão ter várias formas de você personalizar e mudar o brush para que ele se encaixe dentro das suas necessidades, né? Dá para você mudar o formato dele, dá para você mudar a ponta, se você quer deixar a ponta mais fina, mais grossa, se você quer aumentar o efeito dele, se você quer deixar ele mais fofo, né, mais granulado. Dá para você mudar a ordem da pincelada, a dureza, a opacidade. Tem até também uma ferramenta que é a correção. Então, se a sua arte ela tem que ter as linhas muito certinhas, muito bem contornadas, tem como você colocar para ele pós-corrigir o seu traço. Então, você vai fazer o traço, ele vai colocar uma correção por cima. Eu normalmente não gosto muito de colocar essa opção, porque eu prefiro que o meu traço saia um pouco mais tortinho mesmo, um pouco mais vamos falar assim, né, solto, meio artesanal, assim. Então, eu normalmente não coloco, mas existem várias opções aí, vocês podem pesquisar a melhor forma e ir testando, né. Eu sugiro que vocês vão testando, vão experimentando com os brushes até achar os que melhor cabem, né, no seu processo. Não tem como eu ensinar e passar exatamente o que eu faço, porque muda muito de brush para brush e para que ele serve, né? Então, eu acho que isso tem que atender às necessidades de cada artista e isso vocês que vão descobrir, né? Então, vão aí testando com os brushes que vocês baixam, vão experimentando, descobrindo o que cada ferramenta faz e assim, eu acredito que vocês vão ter o melhor resultado possível. Mas, enfim, o Real de Pen, então, é o meu brush favorito e o que eu mais uso. E depois dele eu também uso muito a caneta rugosa, só que ela tem esse ar um pouco mais difícil de controlar. É um material que é realmente pra deixar o processo um pouco menos certinho. Eu gosto dela justamente porque ela me impede de ficar controlando muito a forma como o traço sai. Um material um pouco mais imprevisível, né? Então eu gosto muito de fazer umas ilustrações um pouco mais experimentais com ele, ou os esboços que eu faço para serem um pouco menos controlados, né? Eu acho que ela serve mais para isso, assim, para você perder o medo de testar, perder o medo de deixar o traço muito certinho. Eu gosto muito desse brush, eu acho que dá um ar bem estiloso, inclusive, pro traço. Esse Thick Oil Paint é um dos que eu uso bastante para line, mas também para uma pós-produção. Então, quando eu tô colorindo, eu normalmente faço alguns traços com ele, porque ele tem essa textura de papel de aquarela, sabe? Aquele papel de gramatura bem alta, assim. E também é um brush um pouquinho mais difícil de controlar pelo fator de que, assim como se você estivesse pincelando na vida real, se você passar ele muitas vezes por cima um do outro, ele pode perder, assim, a propriedade de textura dele. Então, com o tempo, você vai aprendendo como manejar, ou você tem que fazer camadas novas para posicionar ele, né?
Então eu uso muito na pós-produção, mas eu adoro usar pra fazer line também, porque ele tem esse efeito lindo, enfim. É um brush que depende bastante da pressão que você coloca também. Além disso, também tem esse pack de Fine Pen que eu baixei. É um pack porque vem várias texturas dentro dele, só que todos meio que nessa mesma vibe, assim, que é uma linha bem irregular, assim, meio parecida com a caneta rugosa, só que normalmente mais fina. Sabe essas canetas nanquim? Esse brush lembra um pouco essas canetas nanquim que é difícil de controlar e que por vezes fazem essas manchas, né, quando você tá controlando a pincelada, que a mancha dá uma vazada pra fora, assim. Então, essa Textured Pen, ela vem nesse pacote da Fine Pen, que eu já citei anteriormente, só que essa é uma das que eu mais uso porque eu uso ela também para pós-produção, porque ela tem essa falha, né? É uma caneta que falha, assim. Então, para você colocar alguns detalhes ali, por exemplo, uma coisa que eu faço muito com ela eu faço o traço certinho com a Real Pen, né? E depois eu venho com a Textured Pen por fora, deixando o contorno da minha ilustração um pouco menos certinho. Então ela ajuda a dar esse acabamento falhadinho por fora, sabe? Eu não uso ela normalmente por si só pra fazer a line, mas eu uso ela pra dar esse acabamento depois. Então eu acho ela muito maravilhosa. E por fim tem também a G-Pen, que também já vem originalmente no Clip Studio Paint. Ela é bem basicona, bem consistente, sem nenhuma opacidade e ela é bem simples. Então, às vezes, pra fazer um detalhe menor, quando eu tô fazendo uma ilustração, por exemplo, que tem uma certa profundidade, eu faço um personagem bem lá no fundo, um detalhe que fica muito lá no fundo, distante, né, do nosso olhar, às vezes usar canetas ou brushes, né, muito texturizados pode prejudicar a visualização desse elemento. Então, eu uso a G-Pen justamente pra fazer itens que estão menores na ilustração, pra daí não se perder tanto nas texturas e ficar mais limpo. E aí os brushes pra pintura que eu uso pra caramba esse Real Pencil também. Às vezes eu até uso pra line, dependendo, assim, porque ele é bem parecido até com o Real Pen nesse ponto de ser um brush mais duro, menos opaco, mas ao mesmo tempo ele tem essa textura bem forte, assim, de rugosidade, desse fofinho, sabe? Que eu gosto pra caramba. Eu uso muito, muito mesmo esse pra fazer vários detalhes dentro da minha ilustração. Ele é um pouco mais maleável que o Real Pen. É como se fosse uma versão menos rígida do Real Pen. Então eu uso ele bastante mesmo, assim. Tem esse Nice Textured Brush for Concept Art, que eu já baixei faz um bom tempo também. Eu uso ele pra caramba pra fazer sombra, luz, até porque eu não gosto muito desses brushes pra dar esse efeito de degradê, né? Esse efeito um pouco mais suave nas minhas ilustrações, que não tem textura nenhuma. Eu costumo não gostar muito de usar brushes sem textura alguma. Eu prefiro os que são texturizados. Então eu uso muito esse e esse Color Pencil também, que os dois são meio parecidos, só que ele é um pouco mais duro, né? Um pouco mais rígido, e o Colored Pencil ele é mais fácil pra usar nesses momentos que eu quero uma suavidade maior, só que ele ainda tem uma texturinha no fundo, né? Ele ainda tem esse noise, esses pontinhos que deixam ele mais legal de usar no geral, né? Esse Tapered Pencil eu também uso pra caramba. Também é um dos que eu mais uso nessas pós-produções. Uso ele muito pra fazer sombra também, às vezes. Eu também uso bastante esse Dry Ink. E esse Realistic Pencil, como vocês podem ver, eu gosto bastante de coisas bem texturizadas com esse efeito de noise, assim, de granulado. Então, os meus brushes pra pintura normalmente vão ser muito focados nisso, né? Agora, falando das texturas, eu uso pra caramba essas do Dot Line, que também vem, né, num pacote. Como vocês podem ver, tem aí a Dot Line Hatcher, essa Dot Line Ribbon e a Dot Line Pressure. Todas vêm no mesmo pacote. Inclusive, eu acho que todas essas que eu coloquei aí das texturas vêm no mesmo pacote, tá? É um pacote bem legal que vem com várias texturas diferentes. Esse Worn Ribbon é legal porque dá pra construir, né, camadas ali de intensidade com ele. E o Worn Ribbon B é um pouco mais duro, um pouco mais difícil de construir essa suavidade. Tem esse brush aqui nas texturas que eu coloquei nome em japonês, porque sim, tem vários brushes que eu baixo que são feitos por japoneses. E aí eu não sei como, né, como pronunciar, tá escrito nos hiraganas, né, nos katakanas, e eu não sei traduzir. Eu coloquei aqui nome em japonês, mas eu vou deixar o link desse em específico na descrição. E óbvio, aí vocês tiram print dessas telas, vocês anotam os nomes que eu coloquei aqui desses brushes e depois vocês jogam na barra de pesquisa da galeria de brushes e texturas do Clip Studio.
e vocês vão encontrar. E os efeitos também, o que eu uso pra caramba mesmo, o Watercolor Splash. Eu taco ele em tudo normalmente. Eu acho maravilhoso esse efeito. O Droplet eu também uso bastante, o Spook Steeple. Esse Grind Hatch Worn Flex eu normalmente uso pra colocar no fundo das coisas, ou pra um detalhezinho menor. O Lace eu acabo usando bastante quando eu tô trabalhando mesmo. Então, tipo, quando eu tô criando uns personagens ou fazendo os livrinhos infantis, né, as ilustrações didático, às vezes eu coloco nas roupinhas de alguns personagens. Ele é justamente esse efeito de renda, então eu uso um detalhezinho da roupa, sabe? Ele facilita bastante pra não precisar ter que ficar fazendo um por um. Pop Deco 4 é um pack também que vem vários efeitos, não só de estrelinha, vem efeito de bolinha, de quadrado. E é legal porque tem variações, né, ali desses elementos. Então tem a estrelinha preenchida, aqui é só o contorno, aqui são só as bolinhas, aqui são só as listras. Eu acho bem útil. Agora eu vou demonstrar um pouquinho como eu aplico eles dentro de uma ilustração, que no caso vai ser uma bem simples, mas é só para ficar mais fácil de visualizar como eles se portam e como eu misturo essas possibilidades. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil e que a jornada de vocês seja mais divertida explorando os brushes da comunidade do Clip Studio Paint. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!